Então, pessoal, boa noite a todo mundo. A gente dá início a mais um dia de atividades do ciclo de seminários do Inciforme. Hoje a gente recebe Edson Dalmonte, que é professor da Universidade Federal da Bahia e é o representante da área da comunicação e informação na CAPES. Então, a ideia, como vocês já devem ter conhecimento por conta da proposta, é que a gente faça um bate-papo aqui a respeito do momento em que a gente se encontra em termos de pesquisa na área da comunicação e perspectivas, né, agenda de pesquisa e prospectar um pouco o que é que pode vir pela frente, se é que a gente tem condições de fazer alguma previsão nesse sentido, mas a ideia aqui é que, de maneira conjunta, a gente possa especular a respeito e pensar sobre a pesquisa no nosso campo de investigação. Então, eu agradeço demais a participação de Edson, né? A gente, no mês passado, teve aqui na abertura a professora Margarida Kunsch, da USP, e é representante no CNPq. Hoje a gente tem Edson, lembrando que na última quarta-feira de cada mês, exceto no mês de dezembro, porque ninguém merece, né? Seria ali nas vésperas, seria as vésperas do Réveillon. A professora Ana Regina disse: ô Juliano, não é melhor a gente fazer dia 16, não? Eu disse: é mesmo, que acho que cair no dia 30, eu acho. Então, exceto em dezembro, né? Na última quarta-feira de cada mês, a gente tem essas atividades. Então, a gente ainda vai ter Maurício, presidente da Compós, depois Giovandro, presidente da Intercom, e a gente fecha com Ana Regina, a presidente da Socicom. Então, Edson, mais uma vez agradeço aí a tua disponibilidade e disposição de participar desse bate-papo, e está com você a palavra. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? É a pergunta, né? Fundamental. Sim, tá ótimo. Ok. Então, eu queria começar agradecendo ao Juliano pela organização do evento, pelo convite, pela chance de diálogo, e cumprimentar todas e todos, vários aqui conhecidos, colegas e amigos, parceiros de trabalho, coordenadores, ex-coordenadores de programa, e aí as pessoas, aí os demais que estou conhecendo agora. Então, um prazer, uma satisfação estar com vocês. Eu vou falar um pouco sobre a conjuntura, alguns elementos, né, a partir da CAPES e da avaliação, e acho que a gente depois abre, acho que seguramente a gente pode conversar e se entender, né? Até dezembro do ano passado, eu visitei, salvo engano, 39, 40 programas, né? Eu acho que o último foi São Borja, salvo engano. Não é isso, Sara? Acho que foi, né? Acho que eu encerrei o pacote das visitas no ano passado com os colegas lá de São Borja. E aí, esse ano, a coisa, enfim, ficou um pouco mais apertada, né? Os planos mudaram para todos, né? Estamos nesse quadro mais complexo. Bom, então, vou falar um pouco das questões atuais e, na sequência, a gente conversa um pouco mais, né? Para quem conhece, está chegando, enfim, a CAPES, nós temos duas grandes agências, né? A CAPES e o CNPq, que vão financiar questões distintas, né? O CNPq, ele financia mais diretamente o pesquisador, né? Seja por meio das bolsas, os jovens em formação, seja o próprio pesquisador, né? Já consolidado, enfim, via bolsas de pesquisa, fomento, enfim, dentre outras ações. E que está ligado a professora Margarida esteve nesse mesmo evento já, né, o Juliano estava situando, ligada ao MCTIC, e a CAPES, que vem ligada como uma agência ligada ao Ministério da Educação. Então, cada uma tem uma frente, né, e responde a questões diferentes. A CAPES tem como missão, como objetivo, estruturar o sistema de pós-graduação. Então, por isso que a gente batalha, né, para termos um processo de avaliação que seja coerente, seja justo, formado por pessoas da própria comunidade, né? Então, todos nós somos chamados a ocupar esses espaços, né? Desde a coordenação diária, com seus 3 membros, né, o coordenador, o adjunto e o coordenador de profissionais,
e todos os colegas, todos os pesquisadores que participam de todas as comissões ao longo do processo, seja para cursos novos, e seja que é avaliação de entrada e avaliação de permanência, que é essa cíclica, né? Nós estamos agora no último ano deste quadriênio, então já estamos começando a trabalhar. Ainda esse ano teremos algumas fases, né, que vão se somar a fases no próximo ano, que vão integrar o processo da avaliação, né, para que possamos ter, então, até dezembro do ano que vem, a divulgação de todas as notas, né, enfim, a conclusão desse ciclo de avaliação. E tudo isso contando com a participação, então, dos colegas, né, que integram as diversas comissões. Nesse momento, a gente tem estamos vivendo uma série de desafios, né? Por exemplo, estamos com dificuldade em relação ao orçamento para 2021, né? A mesma dificuldade anunciada para as universidades federais, por exemplo, né? Ela também atinge, seguramente, ela atinge nesse enquadramento atual, vai atingir pesadamente tanto a CAPES quanto o CNPq, né? Pela CAPES, a previsão, né, é uma redução muito grande, tendo em vista o orçamento que vinha sendo praticado, né? E do orçamento mais ou menos padrão da CAPES que vinha sendo praticado aí, né, nos últimos anos, mas de forma mais ou menos estável, algo como 80%, às vezes um pouco mais que isso, é para as bolsas, para o pagamento de bolsas, né, de mestrandos e doutorandos. A partir disso, ou seja, é induzida, né, toda a pesquisa, todo o sistema de pós-graduação no país, né? Hoje nós temos um pouco mais de 4.000 programas, né, incluindo mestrado e doutorado, acadêmicos e profissionais, e pegando cursos, né, aí, individualizados, mestrados, doutorados, temos mais de 7.000, né, em todo o território nacional. Então, hoje, uma mudança drástica, né, ela afeta todo o sistema, quer dizer, uma redução substancial nesse orçamento, ela afeta todo o sistema, porque serão pesquisas que poderão ser interrompidas, né, o próprio financiamento dos programas, né, via recurso para os programas, né, seja para instituições públicas, privadas, confessionais, né, ele também pode sofrer uma redução, né? Então o quadro é bastante complexo, a gente está aguardando uma movimentação, mas ele não é exclusivo, o problema não está exclusivamente na CAPES, né? Ele está no financiamento do ensino, da pesquisa como um todo no país, né? Além disso, nós temos um problema que a gente aguarda, uma nova portaria, uma nova resolução em relação às bolsas PNPD, que são bolsas que acolhem, né, jovens pesquisadores que não têm um vínculo profissional ainda, né? E elas funcionam por um período, né, podendo ser renovada. Então, a entrada de novos bolsistas está interrompida, porque há uma resolução que está sendo discutida. Isso pode acarretar problemas, sobretudo para os programas novos, em regiões ainda em formação do próprio e consolidação dos programas, né? Então, a gente tem acompanhado isso com uma certa preocupação, né? Mas isso a gente espera que em breve tenhamos alguma resolução sobre, né? Algo muito positivo dentro desse quadro foi a nomeação na semana passada do novo diretor de avaliação. A CAPES ela é organizada em diretorias, né? Você tem a figura da presidência, o presidente, e as diretorias. Nós, coordenadores de área, estamos diretamente vinculados à diretoria de avaliação, a chamada DAV. A outra bolsa que sempre nos interessa muito, outra diretoria, é a diretoria que a gente chama de diretoria de bolsas, né? Mas ela não está diretamente ligada, quer dizer, a gente discute, mas, enfim, a nossa vinculação, a nossa atuação está na diretoria de avaliação. Então, a nomeação do professor Flávio Camargo, na semana passada,
foi muito importante, porque ele é alguém que estava no sistema. Ele era, até então, coordenador de área das Ciências Agrárias 1. Mesmo sendo time mandante, historicamente, a torcida do Cruzeiro... E era também, vinha também atuando como colega, como membro do Conselho Técnico-Científico, o CTC. Então, é alguém que estava acompanhando toda a discussão no momento, então, seguramente vai ser muito importante a atuação dele e é muito importante a chegada dele para essa diretoria. Só lembrando que nós ficamos 6 meses com essa cadeira vazia, né? No ano que a gente fecha o ciclo de avaliação, algo bastante complicado, né? Isso fala muito do momento, né? Bom, e aí pensando um pouco, né? Quais são os grandes desafios? Eu acho que pegando um pouco a proposta inicial desse evento, eu acho, temos a impressão, né? Que esse quadro, né, ele vai se desdobrar, né? Pesquisadores da área de saúde dizem que essa complexidade que estamos vivendo, ela deve se prolongar por um período alongado, né? Fala assim até 2 anos, né? Podemos chegar até 2 anos com restrições, né? Enfim, não temos certeza, a gente torce para o melhor, que as coisas se resolvam de forma mais rápida, mas, de fato, nós estamos vivendo uma adaptação, né? As nossas atividades como essa, por exemplo, estamos em casa, estamos trabalhando, estamos nos adaptando, os programas como um todo estão se adaptando, a gente está prevista uma aba específica para a Sucupira, como pandemia, Covid-19, né, algo do tipo, para que os programas possam relatar questões, né, muito particulares, porque cada um, de acordo com a sua realidade, com o contexto, região, enfim, deverá estar, e está, né, enfim, cada um desses nossos programas, como um todo, devem estar enfrentando dificuldades muito particulares, né? Então, é importante que a gente tenha esses registros, né, os relatórios, esse relatório entregue até o ano relativo a 2020, né, concluindo e amarrando os 4 anos, 17, 18, 19 e 20. O relativo a 2020 ele faz um apanhado, né, das informações do quadriênio, e ele será adaptado para a ficha, né, a ficha vigente, né. Então, a gente espera, de fato, que os programas possam apresentar suas grandes questões, porque esse momento nos desafia a todos, né, individualmente, coletivamente, né. Então, é importante que a gente possa apresentar esses enquadramentos, né. O ano de 2021 ele ainda é uma incógnita, a gente não consegue definir o que ele vai ser para o sistema, porque para algumas áreas o grande impacto passa a ser detectado a partir de 21, né? Porque para algumas áreas a interrupção que está acontecendo agora ela vai resultar em problemas, né, de produção, enfim, continuidade das ações em 21. Né? Então, a gente não sabe, tem algumas propostas, né? Vamos aguardar para ver, mas há muita sensibilidade das partes integrantes, né, para com esse momento atual. Eu acho que, de fato, né, o que será o mundo, como estaremos, né, a partir desse momento, de fato, é a grande questão, né? Mas a esperança é que a gente consiga, de fato, lidar com esse momento, ter aprendizado, e o próprio sistema, eu acho que de ensino e de pesquisa, ele seguramente estará transformado, né? Como praticamente toda a nossa vida, né? Mas acho que o sistema hoje de ensino e de pesquisa, de conectividade, diálogo, ele seguramente, a gente teve que acelerar uma série de questões, né? Hoje, até o início desse momento tão complexo, essas atividades remotas, elas estavam mais distantes, né? De fato, era algo muito pontual. E agora isso já faz parte da nossa rotina, né?
Por que a gente discute tanto o sistema de pós-graduação, né? Algo muito precioso para nós é o sistema de pós-graduação. Ele tem uma chancela pública via financiamento público, né? Quer dizer, o sistema é colocado para funcionar a partir de um olhar muito criterioso, né? Que aí sim, dentro de uma organização, né, que a gente ressalta sempre, a partir de um olhar cuidadoso e atento da própria comunidade, né? Então, a coisa não é feita de cima para baixo, mas a gente tem conseguido, ao longo do tempo, equilibrar a participação, né, dentro das 49 áreas de avaliação. Que a gente fala de avaliação, mas que organizam, né, a árvore do conhecimento, né? Então, nós temos aí uma diversidade, nós estamos na área 31, abrangendo comunicação, informação ou ciência da informação e museologia. Estou vendo aqui a Cristina, que aí vem da informação da museologia, né? Então, a nossa área tem essa diversidade, né? E o nosso desafio a gente precisa se entender, a gente precisa... a nossa área, a partir dessa ação da base, desde a base, né? A gente tem, por exemplo, a organização da ficha de avaliação. A ficha ela vem com um padrão estabelecido pela CAPES, aprovado pelo CTC, mas ela vem e ela é finalizada no diálogo com as áreas, né? Ou com a área, no caso a nossa. Então, a gente teve esse processo, né, de discussão, um longo processo, e no seminário de acompanhamento de meio termo, realizado em setembro do ano passado, a gente formaliza esse grande instrumento, que vai ser a nossa baliza para o processo de avaliação. Por que avaliação? Por que esse sofrimento todo, né? Porque nós precisamos ter um ranqueamento entre os programas, né? Os programas novos, os programas em consolidação, os programas consolidados, dentre os consolidados, os que são 5, nota 6, nota 7. Isso implica termos uma curva de distribuição, que dá uma indicação de maturação, né? Enfim, de maioridade para a própria área, e também auxilia no processo de distribuição dos recursos, né? Atribuição de bolsas e recursos como um todo. Então, o sistema, por contar, então, com financiamento público, ele precisa passar por esse processo de avaliação. E nós estamos, nesse período tão carregado de coisas, nós estamos passando por um processo de renovação do processo de avaliação, né? Essa renovação ela é constante. Os instrumentos de avaliação eles vêm sendo ciclicamente repensados. Já tivemos várias fichas. Quando eu falo ficha, eu tenho lá o elemento que indica de forma padronizada para as 49 áreas, é o retrato atual que nós temos. Indica lá os quesitos e os itens, né, de avaliação, para que as áreas, os programas possam se entender dentro daquele roteiro, organizar suas informações, direcionar suas ações. Mas esse instrumento ele vem sendo repensado ciclicamente. Por quê? Não só o elemento da pesquisa, ou aquilo que move, que movimenta os pesquisadores, grupos de pesquisa, enfim, não só isso se movimenta, é um elemento vivo, né? Mas a dinâmica da avaliação precisa ser repensada. Elementos precisam ganhar espaço, uma nova envergadura, né? Porque a avaliação ela tem uma dupla função, né? Ela pode tanto, e pode e deve, indicar um processo por meio do qual se chega a uma avaliação, a um resultado, né? Uma distribuição de notas, porque a avaliação, nesse caso, né? Enfim, como toda avaliação, ela tem que ser comparativa. Então, eu costumo dizer sempre, por mais problema que um programa eventualmente esteja enfrentando, né?
de ordens diversas aí, mas todo programa tem excelência. Então, todo programa tem qualidade, né? Essa é a expectativa, de fato, esse é meu entendimento. Mas a avaliação ela não pode se dar considerando apenas o programa, né? Ou então ver o que é bom no programa, apesar de dificuldades, o que está bem no programa. A avaliação ela tem que ser comparativa, então por isso que a gente vai trabalhar com, por exemplo, a chamada mediana da área, né? Ou seja, pega a produção, né? E aí busca essa mediana para estabelecer um padrão de comparação entre os programas. Aí a gente tem uma distribuição dessas notas, pegando o ciclo como um todo, de 3 a 7, né? Ou menos que 3 seria uma eventual extinção de um programa, né? O encerramento das atividades. Então, o sistema ele precisa desse movimento para atribuir essas notas. E, ao mesmo tempo, ao indicar esses elementos, a avaliação passa a induzir. Por isso que a gente, particularmente assim eu acredito, e eu acho que assim aprendi, quando era coordenador de programa, com os que estavam na coordenação, né, aqueles que me precederam recentemente, a professora Maria Helena Weber e depois o professor Maurício Lissovski, sempre olhar para elementos, não apenas para que a gente possa trabalhar com uma fotografia, quer dizer, o que a área tem, o que os programas têm, mas também induzir. Então, eu, de fato, acredito muito nisso. Acho que a avaliação ela tem um poder muito grande para sinalizar e induzir boas práticas, né? Quer dizer, para que as áreas, para que os programas não fiquem estacionados, né? Do tipo, olha, vamos resolver isso aqui, atender essa premissa. Não. É preciso sempre indicar, né? Buscarmos caminhos, né? Caminhos precisam ser pensados de forma constante. Por que isso, né? O sistema de avaliação, ao considerar o Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, ele vai assumindo, então, esses elementos. Um elemento básico, fundamental, determinante, é a formação de RH. Né? Então, assim, para que existe o sistema de pós-graduação e avaliação do sistema de pós-graduação? Para que possa, de fato, ser acompanhada, então, essa formação dessa mão de obra, desse pessoal altamente qualificado. Isso está no nome da CAPES, né? A CAPES tem isso no nome, né? Formação de pessoal qualificado. Então, pensar esse elemento, o que é pensar a formação, então, né? É pensar que o sistema acolhe jovens pesquisadores que irão desenvolver com suas pesquisas, vão buscar, por exemplo, a solução para problemas. Essa é uma premissa fundamental. E nessa movimentação do sistema, por exemplo, desde sempre é considerada a formação, ou seja, o papel do titulado, né, chamado egresso, e deste que está em fluxo, do aluno, né, como o que ele produz, né, qual a performance. Mas, nesse ciclo que estamos vivendo agora, que estamos ainda em implementação, né, que esse ciclo ainda está em implementação, a formação ganha um peso destacado. A gente sai de uma ficha de avaliação com 5 quesitos e passamos a 3. Então, os elementos que estavam dispersos, né, em 5, eles passam a estar organizados em 3. E a formação, que era um elemento que estava associado ao discente, né, e o egresso de maneira muito incidental, esse composto passa a integrar o elemento 2 da ficha, que é formação. Podendo estar em outros campos, algumas áreas consideram, mas enfim, um quesito inteiro, né, o quesito 2, então ele passa a trabalhar com a formação. Então, para a gente perceber como esse elemento, esses instrumentos, eles são constantemente repensados para, de fato, induzir, sinalizar essas boas práticas, como a gente entende.
Porque, de fato, o sistema existe para, então, a formação de pessoas, né? O sistema se mantém também, obviamente, para a consolidação e a permanência dos pesquisadores, né? Porque por meio das pesquisas já consolidadas, em consolidação, é que a entrada de jovens pesquisadores se dá, né? Obviamente. Mas um elemento fundamental, então, é a formação aquilo que se chama pessoal altamente qualificado, né? Formação de RH. Mas é preciso que a gente olhe também para a pesquisa como um todo, como um elemento também que busca a solução de problemas, né? Ou seja, nem toda pesquisa tem um viés aplicado, né? A nossa área está ali no meio, né? Tanto que era Ciências Sociais Aplicadas 1, né? Não tinha 2, mas nós éramos a 1, porque acho que em algum momento se imaginou que teríamos várias. Mas nós temos, sempre que possível, me perguntam, me questionam sobre esse elemento, eu digo, olha, nós temos uma tradição na área de trabalhos, de estudos, de pesquisas, de natureza teórica, epistemológica, né? Temos aí isso muito claro. Mas nós temos também um potencial e vários programas, linhas e pesquisadores também lidam com produtos, né? Então, essa é uma expectativa, de fato, que a área possa passar a trabalhar com esses elementos, né? Acho que a chegada dos programas profissionais, ela nos ajuda, de fato, é um desafio, né? Traz aí algumas chaves, né? De leitura a partir do contemporâneo, quer dizer, como associar a pesquisa teórica e também de pesquisas aplicadas, né? Vendo e detectando problemas, sinalizando soluções, né? Então, acho que a área da comunicação, informação e museologia, eu acho que nós temos aí, de fato, um potencial, né, muito grande. Essa nossa ficha, nós fizemos um esforço muito grande para que pudéssemos, então, considerar esses elementos, né? Porque, de fato, nós somos hoje desafiados a mostrar indicadores de impacto, né? Impacto social, econômico e cultural. Então, ou seja, de que forma o que nós fazemos dialoga com a sociedade, responde a questões sociais, né? Dentro dessas premissas aí, né? Do impacto nessa tripartição, né? Impacto social, econômico e cultural. Então, como tentamos, no desenvolvimento da ficha, sinalizar caminhos, né? Ainda no momento inicial, quer dizer, nossa área assumiu, esse foi o grande pacto que fizemos, o seminário de meio termo, né? Que nós iríamos entrar nessa discussão de fato, porque é para aí que as coisas vão, né? A gente não pode ficar estacionado. Não, nós temos uma maneira de fazer avaliação. Não, mas o mundo está mudando, os desafios, né? Agora, pensar o que éramos até março, né? O que somos agora, o que vamos ser a partir de algum momento em que as coisas, enfim, estabilizarem, enfim, atingirmos uma normalidade. A gente não sabe nem como nomear esse, né, futuro que chega daqui a pouco, né? Então, é fundamental que as áreas entendam esse desafio, né? E nós tentamos construir esses instrumentos, né? Para que a área possa se ver como esse coletivo que olha para a sociedade, detecta problemas e, a partir daí, organiza suas pesquisas. E, a partir daí, o que é feito com esse material, né? Claro que o impacto, a gente pode, por exemplo, trabalhar com métricas, né? O Qualis aí é um tema constante, né? O sistema dos periódicos, né? Como livros e periódicos, produção em periódico, como serão avaliados, né? Mas essas métricas, esses indicadores, esse tipo de impacto, ele é né? Nós precisamos, de fato, dar conta não de
eu digo, a gente não precisa criar coisas, a gente precisa saber mostrar o que está sendo feito, né? A nossa ação, as nossas pesquisas, elas têm tido, ao longo do tempo, uma capacidade, né, muito grande de olhar para a sociedade, né, ver os grandes problemas, né, e apontar caminhos. Então, por exemplo, estamos vendo, né, a complexidade hoje do sistema de comunicação, em que o jornalismo é desafiado, temos a realidade das redes, né, temos aí os termos todos que quisermos chamar para a conversa, polarização, enfim, todo esse cenário, né? Temos um problema, temos pessoas desconectadas, mas nós temos muita conexão também, né? E, ao mesmo tempo, nós temos desinformação. Então, como a gente consegue olhar? Então, a nossa área ela tem esse desafio, né? De termos um saber acumulado, né, que nos permita agora, de fato, contribuir com a própria sociedade para o entendimento desse momento tão complexo, né? Via excesso de informação e grande desinformação, né? Circulação de, por exemplo, a ideia já é batida, mas enfim, a realidade ainda nos toma, né? Fake news, enfim, toda essa realidade, né? Então a memória, né? A memória sendo apagada, descontinuada, né? Priscila já já olhou aí, né? Firme, né? Toda a questão da memória, né? Sendo, enfim, não sei nem se a melhor palavra mas atacada, negada, enfim, negacionismos, né? Enfim, toda essa frente, né? Então, acho que nós temos um papel muito grande, né? Acreditamos nisso, há uma relevância naquilo que é feito, todas as áreas, eu acho que a gente não exclui, mas eu acho que algumas estão muito desafiadas, são muito desafiadas pelo contemporâneo, né? E eu acho que aí é uma defesa que eu venho fazendo, particularmente. Acho que a nossa área vem sendo muito desafiada por esse contemporâneo, né? E aí acho que cabe a nós, né, buscarmos aí formas de mostrar o que estamos fazendo para dar conta desse desafio. Então, eu acho que o papel do Sistema Nacional de Avaliação é esse, né? Dar conta de nos permitir um ranqueamento, termos aí uma avaliação, né? E a expectativa é que os programas possam se consolidar a partir da entrada no sistema, né? Não é o ideal que um programa entre e permaneça com a mesma nota, fique ali com a nota de entrada, né? Espera-se, claro que os programas vivem seus níveis de dificuldade, né? Esse momento é bastante complexo, né? Já estávamos num nível de complexidade, redução de financiamento, né? Isso já vinha sendo vivido, mas a grande expectativa é que os programas possam se organizar constantemente, então, para uma boa performance nesse processo de avaliação, né? E já mais ou menos aqui encerrando, para a gente talvez conversar um pouco mais, então eu acho que fundamental para nós é termos clareza quanto a isso, né? O sistema de avaliação, com toda a crítica, e aí, de fato, nós somos chamados a uma crítica, e não só uma crítica que aponta, mas a uma contribuição, né? Essas coordenações recentes, né? Lembrando que nós somos 3 sempre, né? Hoje, além deste que vos falo, temos o professor Fábio Pinho, de Pernambuco, como coordenador adjunto, e pela ciência da informação, né? E o professor Eliezer Pires, da Unirio, né? Coordenando, então, os programas profissionais, né? Então, temos trabalhado demais da conta, né?
A última reunião presencial que nós tivemos foi em março. Por sorte, as reuniões geralmente elas são mais fim de mês. Se tivesse sido fim de mês, como de costume, a gente já não teria tido a reunião, né? A reunião começou dia 2 de março, então foi ali, né, no limite. E a partir de então, nós temos tido reuniões do CTC, muitas reuniões longas e, enfim. Retomamos também recentemente as reuniões dos colégios, né? Ciência da vida, exatas e humanidades. Enfim, então é isso. Eu fico então aí, agradeço demais da conta pela possibilidade de encontro. Bom demais ver aqui vocês, ver as caras conhecidas e os novos também, viu? E aí fico à disposição. Se tiver algum questionamento, estamos aí. Obrigado. Obrigado, Edson. Vamos abrir então, ó. João Batista é o primeiro a se inscrever. Vamos ver mais 2 pessoas para a gente tentar fazer um bloquinho de 3 agora. Quem mais quer fazer pergunta? A gente começa então. Vou abrir para João, ele já vai fazendo a pergunta dele, enquanto. Pronto, Lúcia vai na sequência então. Então, João, Lúcia e aparece mais alguém nesse meio tempo. Vamos lá, João. Oi, Edson. Muito bom te encontrar, né? De novo. Eu fiquei curioso com essa aba específica na Sucupira sobre a pandemia. Queria ouvir um pouco mais a respeito disso, porque tem uma questão, quer dizer, já estou sabendo de outros programas, né? Provavelmente vocês também, mas nós fomos assim convocados, e convocados no bom sentido, né? Não é nada assim que tenha vindo uma ordem, mas nós fomos chamados para tentar entender todas as questões que envolvem a comunicação no contexto da pandemia. E isso implica, muitas vezes, na maioria das vezes, em parar uma pesquisa em andamento, né? E começar um projeto novo, e começar a levantar material e tal. Então, provavelmente, pensando em avaliação, isso impacta a produção, né? De certa maneira, isso vai impactar a produção. Então, eu queria saber se essa aba ela vai servir tanto para apresentar esses problemas, como o fluxo, por exemplo. Muitos programas tiveram problema com o fluxo de alunos, né? Com a entrada de alunos, né? Então, se essa aba ela vai servir tanto para indicar esse problema, como para oportunidade, porque também estão acontecendo muitas coisas legais, como esse tipo de encontro, né? Nós estamos viabilizando algumas atividades com pesquisadores internacionais que sempre tem uma dificuldade, né? Por causa de dinheiro, por causa, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais isso. Ô João, fala de onde você é, porque como a gente tem muita gente aqui que não necessariamente conhece, fala lá de Verdade. Teu vínculo institucional. Isso, eu sou do programa de comunicação mestrado profissional da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Obrigado, João. Então, professora Lúcia. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, não é, Juliano? E é um prazer imenso escutar o Edson. Eu sinto que, por mais que as nossas tarefas sejam árduas, né, ele tem uma tranquilidade nos explicar os meandros aí. Na verdade, eu tive um probleminha no início da minha conexão, eu não sei se vocês chegaram a mencionar isso, mas então a data vai ser mesmo fim de ano, porque quando eu comecei a ouvir, tinha passado 8 minutos, se não me engano, o Edson estava falando exatamente que a gente tem que dar conta de fazer um relatório de toda a produção de 2020 e, além disso, alinhar as produções dos 3 anos que vieram anteriormente, né? E eu gosto sempre de falar, né, Edson, porque eu entrei, imagina, tornei coordenadora, assumi em janeiro, e aí o mundo todo, né, essa confusão, enfim, não tenho muita experiência, e nós estamos bem sobrecarregados, porque lá na PUC, né, bom, desculpa, esqueci de me apresentar, desculpa, Juliana, então eu sou lá da PUC, do Programa de Comunicação e Semiótica, né, mestrado e doutorado, inclusive a gente está fazendo 50 anos, né, estamos tentando comemorar, mas não está fácil, porque
A gente tem sido muito cobrado, sabe, Edson? Relatórios e mais relatórios. O coordenador agora é um... Eu estou até assustada, porque cada dia aparece mais um, né? Num outro formulário, numa outra plataforma. Isso sem falar as tentações boas, né? Que é, por exemplo, de estar aqui. Eu poderia falar, não, deixa eu fazer outra coisa, mas eu falei, não, é uma oportunidade de eu tirar minhas dúvidas. Então, por exemplo, um dos itens que eu sei que eu tenho que colocar lá se chama planejamento estratégico e recredenciamento docente, né? O que eu fiz? Eu organizei uma comissão para cada um desses itens e eu vou estar coordenando. E como a gente estava absorvido integralmente para terminar o projeto do CNPq, para tentar a bolsa, porque a nossa situação está muito grave, né, a evasão foi enorme, e mesmo com o sucesso que a gente conseguiu com as nossas lives, que foi uma ideia, assim, que surgiu da pandemia, muitos dos que se inscreveram acabaram não podendo continuar, por questões de falta de bolsa, como vocês sabem, a PUC é bem cara. Enfim, o que eu quero dizer é assim, nós teríamos que dar conta de tudo isso com bastante propriedade, e, além disso, alinhar os outros 3 anos, né? Não foi solicitado que a gente, pelo menos, tivesse como era até então, até fevereiro, como era, não foi pedido. Isso eu lembro de uma última discussão, eu não me lembro agora quem que falou, se foi o presidente da CAPES, enfim, eu não me lembro, e que muita gente reagiu, falando, não, isso é inviável, tem que fazer tudo até o fim do ano, né? A gente está numa situação totalmente excepcional e além de termos entregue agora, né? Enfim, não quero reclamar, não é essa a minha intenção, é só esclarecer se de fato temos que fazer e como fazer isso bem feito, considerando o tempo tão apertado e o excesso de informações que nós temos que dar agora, né? As imagens, para nós, Edson, tem sido muito difícil colocar os comprovantes, os PDFs que tem que virar a imagem das coisas, né? Isso tem sobrecarregado bastante. Enfim, a nossa área tem se manifestado. O que vocês têm conversado? Obrigada, viu? Okay. Obrigado, Lúcia. Deixa eu perguntar, Helena, você concorda em fazer a pergunta na sequência para Edson responder essas duas, para não ficar um volume muito grande de perguntas, ou você prefere já fazer agora? Pode ser para a próxima? A sua? Pode ser? Pode ser, né? Então vamos lá. Antes de passar a palavra para Edson, eu queria só destacar aqui, porque a gente tem, Edson, muitos alunos, né, também, e alguns deles estão por aqui, pelo menos eu posso dizer, dos nossos alunos aqui do nosso programa, para compreenderem melhor como é que essas instituições funcionam. Então, para alguns deles, essa conversa sobre ficha de avaliação, critérios de avaliação, para muitos deles é novidade, mas eu acho importante que eles estejam aqui acompanhando para eles perceberem a relevância que a atuação deles tem, né, para a avaliação dos programas. Então, estou vendo aí, alguns já desligaram a câmera, estou vendo um ali com a câmera ligada, por enquanto só Gilvan está com a câmera aberta, é um dos nossos alunos. Então, vou passar a palavra para Edson e, na sequência, a Helena faz a pergunta. Pode ser, então, assim? Vamos lá. Não é isso, sobre a questão que o Juliano chama atenção, né, antes de entrar aqui nas questões dos colegas. O aluno, né, o aluno em fluxo e o titulado, chamado egresso, ele já era um elemento da avaliação, ele já era considerado, né? Mas, a partir dessa ficha de agora, há um peso, né? E acredita-se que para o novo ciclo, né, que se inicia a partir aí do encerramento desse, em algum momento vai se iniciar o ciclo novo, acredita-se que a formação possa ganhar um peso até maior. Essa é a premissa fundamental que leva a essa reestruturação da ficha, né? A formação como elemento central. Então, o programa, para a sua avaliação, é preciso contar, de fato, de maneira significativa com o aluno, o discente e o egresso. Então, é importante para os alunos aí que estão, enfim, chegando, enfim, pegar a ficha de avaliação, o Juliano pode depois passar e dar uma olhada quais são as premissas da avaliação. Então, o aluno, o discente, o aluno em fluxo, o discente e o egresso, né, eles são muito importantes, né, eles dão muito peso para a avaliação. Então, de fato, é importante ressaltar isso. Bom, em relação à
a questão, JB, João Batista, essa aba sobre a pandemia, a gente espera, mas pode ser que ela em si não seja disponibilizada, mas a gente acredita, acho que isso está sendo encaminhado por esse cara, né, por aí, que seria para, de fato, que os programas pudessem, naquele campo específico, falar dos grandes desafios enfrentados, né, nesse momento. Mas na sua fala, na sua própria fala, eu percebo que a gente tem, e eu acho que esse é um pouco o cenário, nós temos ao mesmo tempo problemas e soluções, né? Quer dizer, os programas acharam caminhos, então, e o caminho não é um, né? Não é único, né? Então, assim, os programas foram achando formas de enfrentar, né? Eu acho que, de fato, a gente pode ter uma diversidade de informações, né? Agora, o relatório, né, relativo a 2020, que o último relatório, né, nós temos por tradição recuperar as informações do período, né, as grandes informações do período como um todo. Acredito que os programas vão também usar os espaços próprios do relatório para também falar dessas questões, né, tanto dos desafios quanto das formas de superação e convívio com essa dificuldade, né? Porque o que a gente sabe é que os programas ensinam, como um todo, não pararam suas atividades, né? As orientações seguem, as defesas seguem, as atividades, né, seguem, e talvez a gente está, em alguns cenários, até com uma produção, essa dinâmica de encontros, talvez até mais fortalecido do que antes, né? Então, acho que a gente são dados que a gente vai receber, né? Mas há uma expectativa de que seja criado, né? Eu digo expectativa porque não tem, né? Esse elemento não está posto ainda. Então, bom, o que não está pode não estar, né? Então, há essa expectativa de fato que tenhamos esse instrumento, né? Mais esse instrumento, certo? Isso já foi amplamente discutido, né? Então, mas pode ser que se entenda que o próprio relatório vai dar conta, né? O relatório, o sistema da Sucupira, ele está em fase de adaptação para dialogar diretamente com a ficha, com os dados, os elementos da ficha, né? Nós temos ainda pela área que passar algumas informações quanto aos anexos relativos ao campo 3, né? Mas isso vem depois, tá, João? É basicamente isso, tá? Lúcia, em relação a alguns elementos, inclusive o prazo Sucupira, de fato, né, houve uma fala inicial de que seria em dezembro, né, a data para envio, mas essa e outras questões, né, que são de competência da diretoria de avaliação e da presidência, né, então não nos cabe adiantar nada, né, então vamos aguardar, mas a gente de fato acredita que esse prazo seja reconduzido para aquilo que era padrão, né, então sempre início do ano subsequente, né, então vamos aguardar aí, mas durma tranquila, acho que coletivamente a gente está buscando aí um melhor caminho, né, de fato, esse prazo, acho que é uma forma de pensar e desafiar a própria comunidade, mas assim, no sentido de, será que seria possível? Porque, de fato, o sistema fica aberto, né? As informações podem ser lançadas, né? Mas algumas questões ainda estão sendo organizadas, caixinhas estão sendo organizadas ainda, né? Então, de fato, precisamos ter um distanciamento, né? Para que essas informações possam ser devidamente tratadas, né? Que nada se perca no caminho, né? Nenhuma abóbora caia do carro, né? Elas possam ir se ajeitando, na verdade, né? Tá? Então, fique tranquilo, acho que seguramente aí os nossos representantes aí, né, vão cuidar da melhor forma. Então, acho que em breve a gente deve ter informação sobre isso, tá? Ok, então vamos lá agora com as duas próximas perguntas. Helena e Priscila, por favor, se apresentem, né, dizendo de onde vocês são. Ok, boa noite a todos. Eu sou Nádia Helena Presser, eu sou da Ciência da Informação,
da Universidade Federal de Pernambuco. E, bem, já conheço o professor Edson. Pouco, estou também há um ano no programa. E eu gostaria, professor Edson, se a gente pudesse te perguntar, se a gente pudesse discutir um pouco sobre o planejamento estratégico, uma colega já levantou um pouco, e a autoavaliação. Eu não sei se essa autoavaliação também aparece para todos os programas, ou se aparece só para alguns. Mas, para mim, está um pouco complicado entender, porque ambos, né, os processos fazem avaliação, né? E eu estou com dificuldade, embora nós fizemos uma proposta de como se articulam, mas são dois processos que devem se articular em algum momento, senão você vai fazer retrabalho, quer dizer, a autoavaliação pode fazer o que o planejamento estratégico faz. Se o planejamento estratégico é um planejamento do programa, automaticamente ele faz uma autoavaliação do programa, ele vai tentar buscar subsídios e informações para conhecer o programa. E, enfim, é quase um quebra-cabeça, mas, enfim, a gente tentou fazer uma articulação entre os dois, né, porque ambos vão fazer um diagnóstico do programa, né, ambos propõem ações de melhorias, ambos monitoram essas ações. A diferença do planejamento estratégico é que ele vai definir uma visão estratégica, ou então um objetivo estratégico, e também metas, e também vai, vamos dizer assim, elaborar as estratégias, né? E aí eu teria uma segunda pergunta, para ti, se pudesse discutir também, não sei. Nós tivemos reuniões aqui com a pró-reitoria de pós-graduação e estivemos discutindo a avaliação multidimensional. E isso também me preocupou um pouco, porque quando eu faço um planejamento estratégico, eu faço ele, vamos dizer assim, por um período, né? No nosso caso, é por um quadriênio, né? Então, se nós estamos fazendo um planejamento estratégico agora, nós estamos fazendo ele para o próximo quadriênio, né? Se essa avaliação multidimensional realmente será implantada ou não, quais são as possibilidades, porque a minha preocupação é assim, eu estou mobilizando pessoas, e é muito tempo dessas pessoas, e o meu também, principalmente o meu, nós sabemos todos que nós somos muito sobrecarregados, né? E eu gostaria muito de discutir um pouco essas questões dessa avaliação multidimensional, porque eu assisti um pouco naquelas webinar feitas, promovidas pela Unesp. Convidei o Fábio Pinho para discutir isso com todos os coordenadores do Nordeste, mas ele achou que é cedo, né? Mas eu acho que aí eu estava até te procurando contato contigo para ver se a gente podia se reunir contigo no Nordeste, todos os coordenadores do Nordeste, porque pensei na ciência da informação, claro, não tenho muitos outros contatos, porque me parece assim, fazer um planejamento estratégico sem ter uma perspectiva dessa mudança, também seria um tempo quase que perdido se nós não vislumbremos também essa possibilidade. Embora a gente sabe que no governo nós temos, né, quando nós trabalhamos num órgão, né, numa instituição pública, nós temos sempre essa instabilidade também, né, então, claro. Mas se nós já temos perspectivas de ocorrer, por que não discutir isso? Né? Então, eu queria ouvir isso de ti. Qual é a sua visão disso e se há realmente
possibilidade disso ser implantado, né? E sobre o planejamento e a autoavaliação. Ok. Obrigado, professora Priscila. Boa noite a todos. Eu sou a Priscila Perazzo, também da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, do mestrado profissional. Boa noite, Edson, que bom. Boa noite, querida. A gente ter a oportunidade aqui de conversar mais uma vez com você. Eu sei que os coordenadores estão, como diz o próprio João Batista, dormem e acordam pensando todo dia em Sucupira, né? Mas eu não vou fazer uma pergunta sobre Sucupira. Eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte: como é que anda na CAPES as possibilidades ou, enfim, o clima para os APCMs? Porque está tudo fechado para novos APCMs. E sobre a questão também, a nossa área expandiu muito, e agora eu não sei a perspectiva, eu imagino, gostaria de ouvir de você, que a perspectiva não é de expansão, mas talvez até de retração, mas a minha pergunta é direcionada mesmo à questão dos profissionais em comunicação, porque a gente tem aí o flanco do doutorado profissional ainda para a gente seguir. Então, como que anda esse clima, essa discussão, no meio dessas trocas de diretores, de avaliadores, né, de presidentes e coisa e tal? Como é que anda essa discussão para a gente caminhar para um APCN o ano que vem, se isso vai existir, se a gente vai ter essa possibilidade? Enfim, não sei se deu para entender qual é a minha vontade de saber. Obrigado, Priscila. Edson, deixa eu aproveitar a carona e fazer uma terceira pergunta. A partir da perspectiva, levando em conta que, né, a gente tem parte aqui do grupo formado por estudantes, né, que estão no mestrado, imagino que há estudantes de doutorado também. E aí eu queria, a partir de um trecho da sua fala, né, que tem sido muito reforçado nos programas de maneira geral, que é a ênfase a impacto, né, ou seja, fazer, e a gente sabe que é uma dificuldade geral, né, independentemente da área, de mensurar impacto, o que é que seria, então, um trabalho de impacto, e eu sei que isso angustia não somente professores orientadores, mas também os orientandos, né. No encontro do mês passado, a professora Margarida ressaltou isso, né, disse assim, vamos pensar em pesquisas que sejam pesquisas relevantes, né, que tenham impacto, e aí, pelo menos entre orientandos e orientandas meus, houve essa preocupação, né? Dizer, será que a minha pesquisa é relevante? Será que a minha pesquisa é de impacto? Como é que o que você diria, né, o que é que você diz para os seus orientantes quando você fala em impacto? Deixa só eu fazer, então, mais um comentário. Isso também me preocupou, Edson, porque na proposta multidimensional, nós temos inovação e transferência de conhecimento, que daí nós teríamos que deixar bem claro o que é transferência de conhecimento e o que é impacto. Você está entendendo? Então, essas coisas todas começam que se eu tivesse isso com um pouco mais de clareza agora, são discussões que eu faria no planejamento estratégico, sabe? Porque como nós vamos mensurar o que é transferência de conhecimento, o que é impacto, sabe? Nós temos que começar a entender esses conceitos até para poder mensurar esses conceitos, né? Embora a ficha de avaliação traz indicadores, né? Mas, ainda assim, para a gente poder orientar alunos e etc., eu concordo com o Juliano Mendonça. Eu acho que a gente não tem resposta muito clara para tudo isso, né? Ok. Vamos lá, então? Veja só, Nadir, essa questão, né? Eu acho que é um ganho, é um ganho muito grande para a avaliação passarmos a considerar planejamento estratégico e autoavaliação, né? O que a gente percebe, né? O que eu tenho percebido? Era uma percepção, bem no sentido mais raso aí, né? Mas, enfim, era uma percepção que eu tinha, quase uma intuição, mas depois acompanhando mais diretamente, né,
vendo os programas, não só na nossa área, mas parte dos problemas, com programas novos, sobretudo, ou não, enfim, todos os programas que enfrentam problemas, na verdade, é que em algumas instituições os programas são entregues à própria sorte. Né? Quer dizer, não há um planejamento institucional para a pós-graduação. Né? Isso é uma percepção muito clara que nós temos hoje. Eu, particularmente, tenho essa percepção, né? Esse entendimento. Hoje já é entendimento, tá? Não é mais percepção. Às vezes, você vai numa instituição, visitar e tal, o programa, ele vive a sua realidade, vive os seus desafios, né? Sem que isso esteja ancorado num planejamento da instituição. Né? Então, pensar a pós-graduação é pensar um planejamento, que não é do programa em si, sozinho. O programa não tem que se planejar sozinho. Né? Por isso que a gente defende que esse planejamento ele tem que estar abrigado no planejamento maior. Então, quer dizer, a instituição tem que ter seu planejamento, que é, por exemplo, acompanhar a pós-graduação, consolidar, expandir. Né? Quer dizer, como? Bom, a pró-reitoria tem que criar dinâmicas, né, para esse acompanhamento. Né? Óbvio, né? Esses dados que o programa envia via Sucupira, eles têm que ser dados discutidos e trabalhados também pela pró-reitoria. Né? Para ver, olha, o que está faltando, como que podemos melhorar, esse entrave não poderia ser resolvido com o apoio da instituição, quer dizer, esse tipo de situação. Então, eu acho que esse elemento que eu falava é o que eu falava mais cedo. Algumas questões, elas na avaliação, elas estão muito mais para a indução de boas práticas. Então, eu vejo, por exemplo, quando o elemento planejamento estratégico e autoavaliação aparecem e passam a ter peso no processo, eles devem, de fato, ter um sinalizador. Quer dizer, a premissa fundamental é que eles possam sinalizar caminhos, né? Então, eu acho que isso sim é um elemento de indução do próprio sistema da avaliação, né, das áreas. Então, para nós, eu particularmente celebro muito a chegada desses elementos como integrantes do processo, né? Agora, então, assim, te respondendo, mas assim, sem responder muito, porque de fato são elementos que estão passando por um processo, né, de entrada ainda. Né? O planejamento estratégico, ele não deve ser visto como algo exclusivo do programa. Ele é um planejamento no âmbito da instituição. Então, as duas frentes têm que estar equilibradas, né? Da mesma forma, a autoavaliação. A autoavaliação, o instrumento, a aplicação, coleta, o que seja, ele não é do programa. É preciso que tenha uma premissa, né, na instituição que trate da autoavaliação. Dentro disso, né, está abrigada, então, o processo, o procedimento do programa em questão. Né? Então, isso é fundamental, né? Que esses processos sejam pensados de maneira ampla. Né? Então, por isso que, bom, ao mesmo tempo, nesse ciclo, autoavaliação, algumas áreas, a maioria das áreas, a nossa, por exemplo, nós mantivemos ali no peso mínimo proposto pelo CTC. Você tem lá, né, a coluna da esquerda, que são os fundamentos, enfim, os enunciados, é padrão. A coluna do meio tem lá as travas, né, que no conjunto por campo tem que chegar a 100, né, na distribuição ali, né. Então, você tem o peso mínimo. Então, por exemplo, para autoavaliação, nós temos lá o peso mínimo 10, nós mantivemos, porque é um elemento novo, né, que está chegando, estamos, isso implementando dentro do ciclo, né? Mas o que a gente espera nesse momento por exemplo, não é que o programa tenha grandes resultados, né? Tanto que algumas áreas nem consideram, né? Nós consideramos eventuais resultados, mas interessa ver, então, processos, indicação de procedimentos, né? Quer dizer, estamos numa fase inicial, né? Mas se o programa conseguiu, né? A instituição conseguiu trabalhar dados, coletar e já verificar problemas e sinalizar soluções, maravilha, né? Isso será considerado efetivamente, né?
porque, de fato, é um elemento novo, né? Esse processo está ainda numa fase inicial, né? Da mesma forma, a avaliação multidimensional. Recentemente, nós divulgamos, houve uma ampla discussão sobre uma comissão de acompanhamento da pós-graduação que sinaliza mudanças, né? E essas mudanças, elas vêm claramente desenhadas, delineadas no relatório divulgado em 2018, né? Que contou com uma coleta de dados de forma muito expressiva, junto às grandes instituições, né, de pesquisa, pós-graduação, ABC, SBPC, né, as associações de área, né, a Compós, a ANSIB, né, participaram, enviaram dados, elementos, né. Então, aquilo foi sendo consolidado e as propostas que tinham lá, no mínimo, 70%, 75% de convergência, elas passaram a integrar, então, os dados que viraram, sugeriram a formação de um relatório que sinaliza a mudança, né? Então, aí, por exemplo, o maior peso da formação, né? Para o sistema. Alguém buzinando demais aqui do lado. E eu procurando aqui como desativar. Achei que era alguém que estava com o microfone aberto. Não, buzinava, mas estranho aqui do lado, enfim. Não, mas tá tranquilo. Assim. As pessoas estão meio surtadas. Mas você não está no Leblon, não, né? Não, pois é, não estou, né? Enfim. Mas o Leblon é logo ali, né? Estamos assim agora, né? Vocês estão ouvindo? Acho que é o carro do lixo passando e alguém buzinando. Imagina, acho que é o nível de civilidade, né? Eu estou ouvindo o barulho do carro do lixo também agora, então deve ser isso. Desculpa, me perdi todo. Sim. Então, bom, ali naquele relatório de 18 apareceu, então, a perspectiva multidimensional, multi-ranking, né? A gente acredita que essa será uma avaliação muito significativa para o sistema, né? Porque hoje, de fato, se eu faço o caminho inverso e digo, um programa tem nota 5, o que eu sei do programa que tem nota 5? Eu sei que ele tem nota 5, né? E se eu for olhar para os instrumentos que balizam a avaliação, eu vou saber, por exemplo, que o programa ele teve lá um percentual de muito bom, não precisa ser muito bom em tudo, tem que ter muito bom. Enfim, você tem lá algumas premissas, que ele tem algo de internacionalização, sinalizando essa internacionalização já consolidada, mas eu não sei muito bem, eu não consigo comparar, né? Essa premissa outra, multidimensional, ela me permite ter um comparativo, porque eu teria, então, uma avaliação por grandes quesitos. Então, por exemplo, formação, internacionalização, impacto, né? Eu teria 5 ou 6, talvez, grandes premissas, e a partir dessa atribuição de conceitos, notas, enfim, para cada frente dessa, eu poderia ter um comparativo, né? Aí sim eu teria, então, esse ranqueamento, que é multi, porque exatamente eu tenho várias formas de olhar para esse objeto, né? De fato, ele parece bastante sabido, né? É uma coisa bastante interessante. Ela pode me dar, permitir que eu veja esse campo, essa área, melhor dizendo, de forma mais transparente, mais lúcida, não sei, né? Agora, de fato, esse elemento também está numa fase inicial, nós não temos grandes formas de entendimento, ele vai ficar claramente para o próximo ciclo. Por isso que eu acho que o ano de 21 ainda é uma incógnita, né? Talvez ele seja um ano para uma transição para esse modelo, não está claro, né? Isso fica para uma nova gestão, né? Então, não há clareza, Nadia, ainda
não está nem na ordem do dia. A gente está ainda tentando dar conta desse processo, desse ciclo, né, que já tem conturbações aí demais também, né? Então, de fato, eu entendo a sua preocupação, eu acho que ela é nossa, essa preocupação, porque uma mudança radical, ela, nesse sentido, né, quer dizer, você mudar a forma da avaliação de fato, né, não é só readequar, reajustar a ficha, mas é algo dessa natureza. Então, ela pressupõe uma preparação, né, das áreas, dos programas para essa nova realidade. Concordo plenamente com você, mas, de fato, o que a gente sabe, tem experimentado, é que essa questão fica para um próximo ciclo, né? E aí, porque algumas questões prévias deverão ser construídas, né? Assim como a ficha, esse elemento ficha, ele não é o definitivo nesse rearranjo que foi proposto. Essa, desde a aprovação dessa, em dezembro de... Nós estamos em 2018, em dezembro de 2018, a proposta foi aprovada pelo CTC, depois ela foi sendo discutida pelas áreas, no meio termo foi referendada. Ela não é uma ficha definitiva para esse momento, né? Ela ainda, essa atual, ela é de transição, né? Porque espera-se, de fato, ela dentro do processo multi-ranking, né? Dentro da análise multidimensional, com o maior impacto da formação e do impacto, da ideia de impacto, né? Que a gente não tem clareza de como lidar, detectar, trabalhar com ela, né? Mas, enfim, então, de fato, é um elemento que está na mesa, né? Está na discussão, mas não está... enfim, não foi possível avançar, né? Pensar que nós tivemos na troca de presidentes, né, da CAPES, troca de diretoria, né, de diretores de avaliação, ficamos agora 6 meses sem diretor, né? Então, isso tudo seguramente impacta, né? A possibilidade desse avanço. Mas eu entendo as suas questões, acho que elas são muito bem colocadas, mas, quanto ao planejamento estratégico e autoavaliação, está integrando, mas a nossa esperança é que os programas trabalhem nessa lógica, né? No diálogo com o institucional, efetivamente, né? Priscila, quanto aos APCNs, fomos interrompidos, né, com a pandemia. A gente já estaria nesse momento... Não, a gente se perde no tempo agora, né? Outro dia era março, agora já é outubro, né? Amanhã já é outubro, né? Fomos interrompidos e acho, não sei, aí tem as várias pressões que você tem aí, de fato é uma questão, né? Mas eu não consigo pensar em julgamento de APCN em 2021, por exemplo. Entende? Acho que não está sendo previsto, acho que não é possível. Sob o ponto de vista da avaliação das coordenações, parar para o julgamento, parar para a reconsideração, entende? Seguramente, como está represado do ano passado para cá, então, assim, a gente tem tido aí o quê? 600, 700 propostas quando abre, né, por ano, né? Então, quer dizer, jogar para o sistema 1.000 propostas, talvez, sei lá, digamos, né? Sei lá. Isso trava o CTC e os colégios por muito tempo. Então, a gente está ainda fechando de forma residual nas reuniões do CTC, a gente ainda está julgando ou primeira análise de APCN do ano passado, ou reconsideração, pra você ter ideia, né? Então, é um processo sempre muito prolongado, né? De fato, então, juntar isso com uma avaliação quadrienal me parece algo bastante complicado. E foi, quando nós chegamos à coordenação diária, nós tomamos posse, fomos nomeados em abril, maio, por aí. As reuniões aconteceram, as primeiras foram em maio, junho. Em julho foi o julgamento do primeiro ciclo de APCN nosso, né? Naquele momento, o sistema tinha mais de 1.500 propostas, né? Porque acumulou 2 anos, acumulou 17 e 18, né? Então, por quê? No último ano era o ano de quadriênio, então não foi possível ter julgamento. Então, eu acho
humanamente impossível, me parece, um julgamento dentro do ano que vem, tendo em vista a interrupção desse ano, né? Então, realmente eu não consigo, entendo perfeitamente a questão. Eu posso só colocar uma coisa? Isso é com relação às questões operacionais de trabalho. Com relação à perspectiva de política da CAPES, você acha que ainda tem esse espaço de expansão? Mas assim, como? Me pergunte mais. No sentido assim, de que há uma perspectiva de que a CAPES tem interesse em, tudo bem, resolvido esse problema em 21, vamos falar em 22, que há interesse da política hoje, da forma como a gente está vendo nesse momento, de continuar abrindo a possibilidade para o crescimento da pós-graduação nesse sentido, e aí, especificamente no profissional. Sim. Não, não Edson, deixa eu te pedir para traduzir para o que é a PCN para os alunos que estão aqui. Tá. A PCN, porque a gente passa a trabalhar com a sigla, né? A PCN chama-se a sigla de aplicativo para cursos novos, né? Para a proposição de cursos novos. Então, a partir dessa aplicação, a gente passa a chamar essa coisa, né, de APCN. Então, a PCN, na verdade, significa proposta de cursos novos. A CAPES ela tem duas formas de avaliação, né, previstas, fundamentais. Uma de entrada, quer dizer, para integrar o Sistema Nacional de Pós-Graduação, o programa, um proponente, enfim, né, a instituição, o indivíduo que subscreve essa proposta, ou seja, que é um projeto de curso, né, ele faz uma submissão de APCN, como a gente chama. Então, apresenta um pedido de curso novo. Ele que pode ser aprovado ou não, acolhido ou não, né? Essa é a avaliação de entrada. E uma vez entrando no sistema, o programa passa a ser avaliado ciclicamente, que é a avaliação de permanência. Para permanecer, o programa tem que ter, no mínimo, nota 3, né? Então, por isso que é a avaliação de permanência, né? Doutorado, a nota mínima é nota 4, né? Menos que 4 é descontinuado o programa. Então, nós temos essas duas possibilidades. Então, Priscila, não há, de forma alguma, até aqui, uma indicação de não ser possível aprovação de cursos novos. Não há nenhuma indicação, não há política nesse sentido praticada pelas áreas, né? Todas as propostas que chegam, elas são julgadas no interior das áreas por comissões, depois passam pelos colégios, passam pelo CTC e depois é que são divulgadas, seguindo o rito normal, né, o fluxo normal. Então, não há, nesse momento, nenhuma política ou nada que sinalize para a impossibilidade de aumento, crescimento do sistema. O que é verdade, de fato, é que há a partir da portaria 182, que há, de fato, um olhar para outra ponta, quer dizer, que não é só o da entrada, mas é a permanência. Para a permanência, é preciso, de fato, atingir certos critérios, né? Por exemplo, doutorado, para o seu funcionamento, é nota 4. E pior do que isso, esse é seu bode na sala, como a gente diz, né? Antes, o programa que tinha mestrado e doutorado, ele poderia continuar com a nota 3, manter o mestrado, caso descontinuado do doutorado. Hoje, a portaria deixa clara, né? Deixa claro que um programa com mestrado e doutorado que perde a nota 4, passa para 3, o programa inteiro será descontinuado, né? Então, ou seja, é uma ideia, eu não estou dizendo que eu concorde com isso, né? Mas que aperta a permanência, né? Quer dizer, dá uma arrochada aí, né? Nos parafusos. E, de certa forma, faz sentido, quer dizer, se há critério, né, rígido para a entrada, também tem que ter critérios para a permanência, né? A partir da qualidade, desempenho, performance dos programas, né? Acho que quanto a isso ninguém discorda, né? Tá bom? Mas vamos, enfim, infelizmente o momento é bem complexo, né? Juliano, o que é impacto, né? Sim, eu acho que você acompanhou, você esteve no seminário de meio termo, né? Nós temos aí, nós chegamos à coordenação
digo nós, eu falo, é um nós de fato coletivo, todos, coordenadores das 49 áreas, nós chegamos nesse barulho de que o impacto estava chegando, né? A partir desse relatório de 2018, né? Ele entra, de fato, para o sistema, pensando a avaliação multidimensional, que traz o impacto, né? Impacto que é uma forma, como eu consigo mostrar, eu área, eu programa, né? Como é possível demonstrar como se dá a relação com a sociedade. É isso, falar de impacto é isso, né? Quer dizer, como que eu posso mostrar, demonstrar, por meio de indicativos, métricas, enfim, como se dá a minha relação com a sociedade. Por isso que a gente foi discutindo e chegamos, né, a 3 frentes possíveis: impacto social, econômico e cultural. Então, nós temos 3 documentos na área que vão criar um norte para isso, né? Nós temos, então, o documento de área, que faz uma reflexão, né, sobre como a área se vê, quais são os desafios, enfim, e fala desse elemento, né, sinaliza impacto em relação com a sociedade. Nós temos a ficha de avaliação, que consolida e tenta indicar quais são os indicadores, né, sinalizar quais são esses indicadores. E temos o próprio documento de cursos novos, também, que tenta mostrar lá o que se espera de um curso, né, para que eles tenham condições de aprovação. Então, nós temos, no mínimo, esses 3 documentos que fazem essas reflexões, né? A defesa que nós fazemos aí é de uma autonomia para que as áreas possam sinalizar. Porque, por exemplo, quando eu falo de impacto, algumas áreas têm já padronizado o que é o impacto, né? Por exemplo, uma área da saúde, ela tem mais clareza, né? Porque ela tem lá, entende que é um problema, tem uma doença, tem, enfim, desvios e não sei o quê, ela vai achar medicamento, vai indicar processos, né? Isso são resultados de pesquisa. Então, bom, alto impacto, né? A gente fala, olha, está claro, né? Agora, e para nós, de humanas e sociais aplicadas, o que é o trabalho de impacto, né? De fato, é diferente, né? Então, nós temos que ser capazes de mostrar o que é esse elemento e o que nós estamos fazendo que impacte, né? Eu tenho dito sempre que o impacto ele está na pesquisa do docente consolidado, como pode estar no discente, né? Por exemplo, uma pesquisa de mestrado, ela tem total condições, essa é a expectativa, né? De ter impacto, de gerar impacto, né? Ou seja, a gente não precisa inventar o que estamos fazendo, a gente precisa conseguir demonstrar o que está sendo feito, né? Então, podemos pensar, por exemplo, o que é impacto em linhas gerais, né? Se eu não estou pensando em solução de problemas, quer dizer, nem todas as nossas pesquisas lidam com detecção e solução de problemas. Isso não pode ser um problema, né? Porque, se for assim, nós vamos desqualificar, né? Seria o caso de desqualificar, por exemplo, pesquisa que trabalha com história, que trabalha com memória, que trabalha enfim, né, com epistemologia, por exemplo, né, tudo isso. Então, não, essas pesquisas, elas vão gerar um tipo de impacto, que é, por exemplo, para a área, para o campo, né, obviamente. Então, elas estão muito bem preservadas, né, o seu espaço. Mas nós temos que pensar, por exemplo, impacto para a sociedade, né, elementos que estabeleçam um diálogo, que assumam problemas, né. Por isso que a gente também discutiu, aprovou no próprio seminário de meio termo, a possibilidade de trabalhos híbridos, né, para programas acadêmicos também. Para os profissionais, espera-se, de fato, que os programas profissionais está na premissa fundante desse segmento, né, que se trabalhe com problemas e soluções, né, inovação, né, essa é a ideia. Mas para os programas acadêmicos também, a gente pode esperar que não todos, não é essa a ideia, mas que alguns programas, alguns pesquisadores, algumas linhas de pesquisa possam ter
o interesse também de inovar na linguagem, chegar, né, até o desenvolvimento de produtos efetivamente. Então, eu acho que, exatamente, eu acho que nós precisamos definir o que entendemos por impacto, mas como nós temos alguma abertura, eu acho que a gente não tinha condições, e nem precisa ter condições, de fechar todas as categorias. Isso é impacto, o que está fora disso não é. Porque nós não temos clareza do que está sendo produzido como um todo, né? Às vezes eu posso ter uma pesquisa tão inovadora que eu não posso não ter a coisa tão bem, né, organizada, a caixinha para ela, né? Então, os programas precisam ter a capacidade de apresentar e argumentar, né, aquilo que se destaca, eventualmente, como elemento, então, aí de impacto, enfim, de inovação, o que seja, né? Inovação na linguagem, na aplicação, né? Enfim, aí acho que é algo bastante amplo. Mas eu acho que, a partir desse ciclo, o elemento impacto, ele passa a ser preponderante. E o argumento de fundo é que, embora nós, diferentemente de outros países, nós temos um sistema de pós-graduação financiado com recursos públicos, né? Porém, numa escala, no comparativo internacional, nós estamos bem lá atrás, né? Bem lá na lanterninha, com a produção, geração de impactos, indicadores de impacto, melhor dizendo, né? Então, a gente precisa aprender me parece, a evidenciar o que está sendo feito. Talvez mudar um pouco as rotinas, talvez, enfim, né? Mas a gente precisa tornar aparente o que nós estamos fazendo também, né? A partir da geração de impacto. Tenho certeza de que muito do que é feito no interior dos programas gera impacto de forma distinta, né, em várias frentes. A gente precisa aprender, né, quando digo aprender, no sentido mais simples da palavra, né, mesmo, enquanto grupo, aprender a detectar e demonstrar esses elementos. Né? Ok, gente, vamos para a última rodada de perguntas, né, pelo horário, já são 8h30, então dá para a gente fazer uma última rodada. A gente tem 2 inscritos, mas que já perguntaram. Eu convido a quem não perguntou ainda que se manifeste aí para poder aproveitar essa oportunidade, né, matar alguma curiosidade, esclarecer dúvidas. Acho que os nossos mestrandos e doutorandos estão muito tímidos aí, sem querer se manifestar. Fiquem à vontade aí. A gente tem professora Helena, tem JB também aqui na fila, mas seria importante que pelo menos mais uma pessoa apresentasse alguma pergunta agora para a gente aproveitar esse finalzinho. Mais alguém se inscreve? Dou-lhe uma. JB ficou constrangido, saiu. Acho que caiu, ele volta logo. Caiu, volta. Então, vou fazer o seguinte, vamos, professora Helena, então, e aí quando o JB voltar, ele faz a pergunta dele, e aí nesse meio tempo aparece mais alguém para fazer outra pergunta, combinado? Ok, eu só me inscrevi novamente para ver se você aprende meu nome, que é Nadia Helena, tá? Nadia Helena, é porque no risco de errar, eu optei pelo Helena, Ok. Eu só queria voltar um pouco, primeiro, professor Edson, para te dizer que eu pergunto porque eu quero aprender, tá? Não, no sentido de aprender mesmo. Eu acho que é muito mais o medo de errar, aí pela responsabilidade que a gente assume. E aí eu fico realmente bastante insegura aí com essa... Até porque meu mestrado, meu doutorado é em engenharia de produção e eu trabalhei muito com planejamento estratégico e gestão estratégica, né? Então, eu fico meio preocupada, assim, de repente estar levando uma concepção que não é a concepção que está se entendendo. Mas eu queria insistir uma coisa, assim, eu acho que o que nós temos que avaliar é o programa, não sei, mas vamos lá, professor Edson. Quando eu tenho uma pró-reitoria de pesquisa, uma
pró-reitoria de pós-graduação. Quando eles fazem reunião comigo, com o meu programa, com o nosso programa, desculpa, o nosso programa, eles vêm já com informações, e as informações estão relacionadas à ficha de avaliação. Então, por exemplo, hoje eu tive nós temos essa sorte, e eu, como coordenadora, tive muita sorte, estou tendo essa sorte. Nós temos uma pró-reitoria muito comprometida. Então, realmente é super fácil fazer um plano estratégico com eles, institucional, porque eles realmente têm investido. Então, ela faz uma reunião comigo e diz assim, a produção dos discentes, a qualidade da produção dos discentes não é boa. Eu já sabia também que não era, porque eu também já tinha essas informações. E ela vem fazer uma proposta comigo para melhorar a qualidade da produção dos discentes. Você está entendendo? Mas o diagnóstico sempre sai dos indicadores da ficha. Então, todo o planejamento estratégico meu aqui, que levei a proposta, foi em avaliar o programa. Você está entendendo? Agora, as ações de melhoria, elas são institucionais, porque eu não tenho condições, o programa não tem recursos. Você está entendendo? Eu preciso discutir isso com a reitoria. Muitas ações eles já adiantaram. Por exemplo, eu preciso ter um site com, no mínimo, 3 idiomas. Então, a pró-reitoria já adiantou isso, ela já foi nos fornecendo esse tipo de cobertura. Mas, então, eu não sei, agora eu fiquei pensando se eu estou fazendo errado. Você está entendendo? Porque eu vejo assim, eu tenho que atender aquilo, porque é naquilo que nós vamos ser avaliados. Então, são aqueles os indicadores, e a partir daqueles indicadores nós vamos ver as causas. Por que a produção dos discentes é de baixa qualidade? Nós vamos ver as causas e agir sobre essas causas, assim que nós estamos trabalhando, entende? Sim. Sim. Obrigado, professora Nadia Helena. Agora eu acertei. Obrigada. Mas eu só quero dizer que, professor Edson, por favor, entende assim, eu só quero acertar, por favor, não veja... Não, está claro, Nadia. Eu acho que a gente não estamos lidando com elementos que não estavam na nossa prática, né, de construção de relatórios, né? E quando eu visito os programas, vendo um pouco a realidade de alguns programas, é porque os programas pararam de, ao longo do tempo, fazer um processo de autoavaliação, né? Cuja ferramenta básica é o processo de balanço anual, né? Eu preciso ver qual é a produção, o que está sendo produzido, como está sendo produzido, como é que os discentes estão, né? Então, é isso. Então, os programas que conseguem se estabilizar e ter uma boa curva ao longo do tempo são os programas que fazem isso rotineiramente. Quando o programa não consegue mais fazer isso, ele vai ficando num estável e, às vezes, com risco ou queda real, né? Repensar o quadro docente, né? Ou seja, isso pressupõe uma estratégia consolidada, porque o coordenador pode, às vezes, querer, mas o grupo não quer. Então, isso tem que estar posto como uma premissa fundamental do programa, esse ciclo permanente de avaliação, né? Então, o caminho é exatamente esse. Agora, só que esse elemento hoje, ele passa, então, a integrar o sistema de avaliação. É a diferença que antes era algo mais disperso, mas agora ele precisa ser relatado, né? E a gente precisa, pensando nessa indução de boas práticas, a área precisa olhar de fato e considerar e avaliar esses elementos, tá? Beleza aí, vamos lá. João Batista. Oi, Edson. Tenho 2 perguntas, mas você já tratou um pouco sobre elas, né? A primeira com relação ao impacto, né? Nós tivemos aí, e acho que todos que participaram das primeiras reuniões no ano passado,
logo depois desse governo entrar, né, nós tivemos um clima de terror o ano passado. Não que a gente ainda não esteja no terror, acho que ainda estamos, né, mas veio tudo de uma vez só, com essa coisa, com essa ideia de que as ciências humanas e as ciências sociais não geram impacto, né? Então, nós sofremos muito isso, tanto com falas oficiais, como com a questão do corte, etc. E tal, né? Agora, nesse momento da pandemia, e aí eu volto para a questão da pandemia, insistir nisso, se falou muito da importância da comunicação nesse processo. O que eu queria saber é se nos bastidores, se você tem ouvido alguma coisa mais simpática, digamos assim, né, em relação à área, ou se, apesar de algumas mudanças aí, ou se continuamos com um pouco prestígio mesmo, né, para não dizer outra coisa. A outra questão é que também, o ano passado, a Sonebal, ela deixou bem claro, né, a questão que você tocou agora, da manutenção do programa, de um rigor na avaliação, né? Existia ou existe, é isso que eu quero saber com você, né? Uma política da CAPES de redução do número de programas, né? Eu queria saber se... É claro que a diretoria mudou agora, né? Então, com certeza, vocês não têm uma informação direta, mas se mesmo com a saída da Sônia e com o impacto da pandemia, se ainda existe essa intenção de um rigor maior na avaliação para redução do número de programas. Uhum. Vai lá, Edson. Mais alguém, gente? Última oportunidade agora para fazer uma última pergunta, senão vou passar para Edson. Vamos lá, Edson. Tá. Vai que é tua. Veja, João, como que é a questão do prestígio que você falou? Não, prestígio não foi a melhor das palavras, né? Mas é o fato de ter um discurso de que as ciências humanas, ciências sociais, e aí principalmente a comunicação, elas não geram impacto, as pesquisas não geram impacto, por isso você tem uma redução no investimento. Né? Veja, eu acho que na CAPES, aí eu posso falar diretamente, né, mais geralmente pela CAPES, entre os colegas, entre as áreas, entre a articulação entre os colégios, né, há muito respeito por essa diversidade, sabe? As humanidades não são tratadas como bagunça, balbúrdia ou qualquer coisa assim, né? De forma alguma. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo disso, né? A ideia de rigor está posta, né? Sempre que chega algo para um julgamento, por exemplo, no CTC, ninguém vai dizer, de humanidades vamos tratar assim, não. O tratamento é igual, né? No sentido do rigor, da transparência, né? Isso sim. Não vejo... Claro que tem se falado em áreas estratégicas e não sei o quê, né? Mas eu não tenho visto ainda até aqui um impacto, né? Marcante, embora algumas tentativas a gente tenha visto, né? Então, acho que ainda 21 a gente não sabe, né? A sensação que a gente está vivendo é que o complexo ainda está por chegar, sabe? Né? A sensação é um pouco essa. Mas eu acho que não, João. Acho que a gente ainda, embora tenhamos tido aí, né, algumas tentativas de ação, né? Mas eu acredito, mas acredito sobretudo nessa capacidade de articulação entre os colégios, né? Por exemplo, o CTC, ele é formado por 3 representações: ciência da vida, ciências exatas e humanidades. Jamais fomos destratados, seja semana passada tivemos longas discussões, por exemplo, sobre qualis, enfim, e nossas questões foram consideradas, o tempo foi dispensado o tempo, enfim, necessário, enfim, para que as
considerações fossem tratadas, entende? Então, até aqui temos conseguido manter, né? Mas, de fato, há um entendimento ou um não entendimento do lugar das humanidades, né? Que, de fato, ciência, tecnologia, enfim, é só essa ideia de aplicação, desenvolvimento, nós estaríamos fora disso, né? Enfim, então, eu acho que é algo para observarmos, acompanharmos efetivamente, né? Quanto à ideia de política de redução de PPGs, de fato, esse elemento não está posto. Eu acho que o que eu falei agora há pouco com Priscila, salvo engano, a resposta a ela, acho que, de fato, é preciso considerar que se eu tenho uma avaliação rigorosa para a entrada, eu preciso, de fato, ter uma avaliação rigorosa para a permanência. Então, se eu tenho indicadores, né, ou balizas, parâmetros que vão dizer, olha, nota 3 é isso, nota 4 é isso, tem que ter o mínimo, né? Olha, se alguém não consegue, bom, não conseguiu, às vezes é porque não teve uma política, como a Nadia está dizendo aqui, né? O programa não se acompanhou, né? Não teve capacidade de gerir, de gestão do seu próprio grupo, né? Eu me lembro de um programa que perdeu nota na última avaliação, o coordenador dizendo, gente, olha, ninguém perde a nota da noite por dia, né? Claramente você tem uma curva descendente numa ficha, num ciclo, né? O programa vê aquilo, por isso que a avaliação ela tem que ajudar o programa a se ver, né? Quer dizer, estou bom aqui, estou bem aqui, onde eu tenho problema? Como é que eu vou enfrentar esse problema? Como é que eu vou solucionar esse problema? Não, eu não fui bem. Eu passo 4 anos não indo bem. Bom, eu tenho chance, de fato, de ter uma redução de nota, né? Então, às vezes, quando você pega os programas que têm esse tipo de dificuldade, aqui não estou dizendo que nada, né, as coisas não são simples, né? Sob o ponto de vista institucional, de formação do grupo, sabemos todos da complexidade, mas se o programa vê o seu nível de dificuldade e permanece nessa zona de dificuldade, quer dizer, ele vai se consolidando não para subida, mas às vezes para descida, né? Infelizmente. Então, se você pega esses programas que têm um maior nível de dificuldade, você vê a curva sendo consolidada num relatório, no segundo relatório, às vezes no terceiro relatório não há mais o que fazer. Ou seja, lá se foram 3 ciclos de avaliação, às vezes é claro, a curva ela vem sendo construída, né? Como o oposto, a curva de subida ela vem às vezes claramente sendo desenhada. Então você tem os movimentos, né? Para um lado, para cima, para baixo, né? Sendo claramente desenhados. Há um fortalecimento, como eu brincava com o pessoal de um programa que eu visitei, eu dizia, vocês estão se esforçando muito para poder ter uma redução de nota, porque brincando lá com o grupo, né? Vocês estão fazendo umas coisas erradas aí, tal, brincando e tal, né? Então, olha, vamos ver isso aí. Então, há um empenho, parece que é um empenho, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Então, mas acho que a gente não pode falar em política, mas eu acho que algumas premissas estão postas, né? A portaria 182, ela fala disso, né? Critérios para a permanência. Alguns elementos que a gente sabia de ouvir dizer, mas não estavam claramente instituídos, passaram a integrar ali o elemento, né? Aquela portaria, né? Então, mais do que uma política de redução, acho que a gente tem agora, talvez, eu acho que aí devemos entender isso como um sinalizador, né? Um indutor de boas práticas. A gente não pode estacionar, como se diz, né? Acho que é uma expressão do Nordeste, né? Na tábua da beirada, né? Então, a tábua da beirada é tudo aquilo que está para cair, né? Então, a gente tem que estar um pouco mais para o centro aí, né? Então, enfim. Edson, chegou uma última pergunta aqui, Isabela Ferreira de Souza. Dá tempo, Isabela. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, boa noite. por favor. Se apresenta antes, Isabela. Eu sou estudante de jornalismo do 5º período na Unicap e também sou aluna do FIBIC, do professor Juliano. Então, eu sou novata nessa área de pesquisa. E eu queria entender, você abordou por demais uma coisa que me chamou muita atenção, a questão do impacto do impacto das pesquisas na área de comunicação
E eu queria entender em que sentido de impacto que estaria perdendo a qualidade as pesquisas que o senhor mencionou. Só para botar um pouquinho, melhorar um pouquinho a pergunta, você falou que as pesquisas estavam caindo em qualidade de impacto, e eu queria entender qual é o sentido desse impacto, de praticidade ou de reverberação reflexiva, ou seja, se ele tem uma reverberação muito grande na área de questionamentos e tal. Eu queria entender isso. Não sei se ficou clara a pergunta, eu estou um pouco nervosa. Não fique nervosa. Veja, Isabela, repetindo assim uma coisa de fato, né? O elemento impacto, ele é novo, a gente não vinha considerando, né? Alguns indicativos já estavam na ficha, né, passada, mas não com esse peso. O quesito 3 inteiro, ele tenta trabalhar, né, já começa a trabalhar com essa forma, né, de relação. Então, se a gente for traduzir impacto, a gente vai pensar aqui o quê? Indicativos que demonstrem, né, formas de relação com a sociedade. Parte das nossas pesquisas, elas impactam o próprio campo, elas impactam a perspectiva acadêmica, científica da própria área. Quando eu falo campo, estou falando sobretudo da ideia da área, né? Dos grupos internos, ou sub-áreas, por exemplo, o pessoal que trabalha com museologia. Então, a tendência é que aquilo que eles façam, né, reverbere, sobretudo, né, dentro do próprio grupo, né? Então, você tem uma ideia de movimento, retroalimentação, enfim, né? E aí a gente vai detectar, por exemplo, por meio dos indicativos de citação. Então, você tem um impacto sendo gerado a partir, então, desse elemento demonstrado, né? Por meio dos índices de citação, por exemplo, seja do pesquisador, seja do periódico, né? Então, a gente vai tendo aí esses indicativos. A outra forma por exemplo, como que uma pesquisa, eu dei o exemplo, né? Porque eu acho que o mais democrático é pensar a pesquisa de um mestrando, uma mestranda, né? Como que a pesquisa de um mestrando, de uma mestranda, quer dizer, que é o nível de formação inicial, né, da pós-graduação, como que uma pesquisa pode ser usada socialmente. É disso que a gente está falando, né? Então, por exemplo, alguém que trabalha com indicativos na mídia, cobertura, enfim, sobre abordagem sobre o feminino, violência contra, enfim. Esse tipo de trabalho, por exemplo, que é algo que muitos programas têm linhas de atuação nessa perspectiva, mais ou menos, né? Esse tipo de material, por exemplo, ele pode ser usado para fundamentar uma discussão numa Câmara de Vereadores, numa cidade qualquer do Brasil, né? Quer dizer, então, é esse tipo de uso que a gente está falando, né? Quer dizer, como aquilo que nós estamos fazendo, uma coisa é pensar o que a gente faz e o impacto no campo científico, né? A gente está sempre citando uns aos outros, né? Assim o pensamento evolui, sedimenta e tal. A outra perspectiva é o que estamos fazendo e como essas reflexões, como esses dados coletados e trabalhados, né, podem ser usados socialmente. Então, essa é uma possibilidade, né? Quer dizer, temas de relevância social podem ser discutidos usando como fundamento trabalhos feitos, né, desenvolvidos no âmbito da pós-graduação. Isso é uma questão, né? Ou, por exemplo, elementos desenvolvidos, né? Uma pesquisa que tenha, além da reflexão, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo, né? Que pode ajudar, por exemplo, no mapeamento da violência, né? Explicitação, canais, né, de comunicação em tempos de violência, pessoas vulneráveis, né? Enfim. Então, ou seja, esse tipo de elemento que a gente desenvolve, né, a partir de reflexão, de pesquisa, e que resulta em
por exemplo, produtos, né? Protótipos, o que seja. Então, esse tipo, ou técnicas inovadoras, né? O que seja, resultando aí de duas frentes, né? Detecção e entendimento de um problema, né? Uma demanda social, e, ao mesmo tempo, depois a busca por solução e uma aplicação. Então, são esses caminhos que a gente imagina, né? Então, pensar impacto é pensar muito maior do que isso, mas, por exemplo, pensar nesses esquemas aí, certo? Ok, Edson, obrigado. Antes de me despedir formalmente, eu queria fazer um merchan aqui, que eu acho que eu fiz também no merchan do bem, né? O que eu fiz, eu acho, também no mês passado, quando a gente citou, fez referência, não foi, Cláudio, a um dos trabalhos que a gente tem feito referência com alguma frequência, Edson, para ilustrar essa questão do impacto. A gente, da primeira turma nossa, no nosso programa, a gente teve uma egressa que desenvolveu um aplicativo de checagem automatizada de fake news, ou seja, a ideia dela era como é que a gente faz checagem sem que seja necessário uma equipe de jornalistas para fazer a checagem? Como é que a gente faz isso de maneira automatizada? E foi um trabalho de mestrado, né, da primeira turma, e ela defendeu, e com esse trabalho ela concorreu a um financiamento da Google, e a Google estava financiando projetos com até $250 mil aqui na América Latina. E ela teve um projeto financiado, vou sugerir que quem tiver interesse, faça a busca, chama-se confere.ai, porque é o AI de inteligência artificial. É o Confere AI, que é dentro, ela criou uma plataforma, criou uma marca, virou uma startup chamada Verifique AI, e está, inclusive, integrando a rede de combate à desinformação, coordenado lá pela professora Ana Regina. E a gente, como coordenador de programa, começa a pensar muito a partir da perspectiva da sucupira, né? Eu brinco com os meus colegas, né, Cláudio, colegas do departamento, que eu digo, toda vez que alguém me dá alguma notícia, eu digo, opa, né, já estou visualizando como é que eu vou inserir isso no sucupira. E aí a gente tem procurado ressaltar isso como algo de impacto, assim, porque a gente percebe que dentro desse ambiente de desinformação, né, compartilhamento de fake news, seria algo a ser ressaltado. Mas só queria mais uma vez agradecer demais a sua presença aqui, né? Lembrar os colegas que estão aqui que a gente tem outros convidados, né, pela frente até dezembro. Essa é uma iniciativa do programa de pós-graduação nosso aqui em Comunicação e Indústrias Criativas, né? Com o apoio dos demais programas profissionais, Edson, a gente chamou todo mundo para se unir, né? Chamou de coletivo, na falta de um nome, a gente chamou de coletivo dos programas, né, dos mestrados profissionais ainda, né? Vamos dar origem aos nossos doutorados ainda, né? Lá para 2000, que pula 2021, né? Pula essa casa. Se é que vai haver 2021, né? A gente não sabe nem se 2021 ainda vai existir. E aí, então, queria agradecer a presença de vocês, dizer que é uma satisfação, né, receber todos vocês aqui. É como se estivéssemos todos reunidos aqui na Universidade Católica de Pernambuco, a Casa do Inciforme, que é esse pontapé inicial da pesquisa em comunicação no Brasil, que a gente tem tentado resgatar um pouco dessa história, dessa memória, como o Edson se referiu. Obrigado, Priscila, foi ótimo revê-la, mesmo, né, à distância, remotamente. João Batista, todos que estão aqui presentes, um agradecimento especial ao professor Edson. Edson, está com você a palavra para se despedir aí, eu sei que você tem vários amigos aqui nessa sala, então está com você aí a palavra para a gente se despedir. Tá bem. Agradeço imensamente pela oportunidade. Acho bom demais, quem me conhece sabe, eu gosto de falar dessas coisas que a gente está fazendo, está vivendo, porque digo sempre que algumas reuniões da Compós, do Conselho, né, foram fundamentais para refinar o entendimento, né, porque às vezes a gente acha, na perspectiva da coordenação, não, tá tudo bem. Aí quando chega lá, vocês apertam e a gente vai. Quer dizer, eu acho que esse embate ele é muito importante para que a gente possa sempre, nem tanto nem tão pouco, né, se equilibrar, né. Então, acho muito importante sempre o diálogo. Gosto muito do diálogo. Acho fundamental esses encontros, né. Então, que bom que estamos aqui. Agradeço ao Juliano pelo empenho, pela alguém da minha terra dizendo aí.
Então, agradeço ao Juliano pela gestão aí toda, e parabéns aí, e uma alegria encontrar vocês aqui, viu? A forma possível, né, do encontro. Então, enfim, estamos juntos nesse processo. Agradeço demais aí. A da UFES. A Flávia. Tudo bem. Valeu, Edson. E assim, a gente agradece também demais a Fábio, né, e a Eliezer. De vez em quando eu ligo para a Eliezer, diretamente para ele, para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. E a gente é sempre muito bem recepcionado. Agradeço demais a você e a toda a equipe. Tivemos reunião hoje à tarde, eu e os dois bravos aí, meninos. Então é isso, pessoal. A gente encerra essa atividade de hoje, lembrando que no nosso próximo encontro a gente vai ter Maurício, presidente da Compós, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre os desafios aí da pesquisa na área da comunicação. Então, um beijo grande, um abraço para todo mundo. Eu sugiro que todo mundo abra o microfone agora, pelo menos, né? Vamos abrir o microfone para que todo mundo possa assistir. Boa noite a todos.